Olá a todos! Bom, então nesse vídeo eu vou continuar falando sobre o conceito de verdade de Tarski. Muito bem, então só relembrando que a gente viu no vídeo passado, a gente viu o conceito de satisfatibilidade e as nossas primeiras ideias do conceito de verdade de Tarski. Então fiz um resumo aqui do vídeo passado, depois você dá uma lida com mais calma. Mas a ideia é que uma dada fórmula de uma linguagem de primeira ordem é satisfatível quando a gente consegue encontrar uma interpretação dessa linguagem, lembrando que essa interpretação nos dá os significados dos termos primitivos dessa linguagem. Termos primitivos aqui, eu estou me referindo às constantes individuais, às letras funcionais e às letras predicativas. E essa interpretação também vai me dar um domínio de interpretação. Então vai me dizer sobre o que essa linguagem está falando. Só ressaltando que a linguagem em si mesmo não traz nenhum significado. Esse significado, então, quem dará é a interpretação. Então, com a interpretação, a gente especifica o significado das constantes individuais, das letras funcionais e predicativas, juntamente com uma valoração que atribui valores do domínio aos termos de uma determinada fórmula. Daí sim, mediante essa interpretação e uma valoração, uma atribuição de valores aos termos da nossa linguagem, a gente obterá uma sentença a respeito dos elementos do domínio de interpretação que eu posso verificar se é uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa. Então essa é basicamente uma ideia geral do conceito de verdade de Tarski. Então o que a gente sabe até agora é quando uma fórmula é satisfatível. Nesse vídeo a gente vai dizer então quando uma fórmula é finalmente verdadeira. Primeira definição, uma fórmula ela é verdadeira em uma dada interpretação I, se e somente se toda valoração em I satisfaz essa fórmula. Quando isso acontece, eu vou utilizar esta notação. Então essa notação me diz que a fórmula A é uma fórmula verdadeira em relação a uma dada interpretação. Então, por exemplo, lembrando da nossa linguagem da aritmética, posso dizer que para todo x, x mais 0 é igual a x. Então, essa é uma fórmula verdadeira na interpretação padrão da linguagem da aritmética, dos números naturais. Porque independente do valor que eu atribua à variável x, sempre eu terei uma sentença verdadeira sobre números naturais. Por outro lado, A é uma fórmula falsa em uma dada interpretação, se somente se não existe valoração em I que satisfaça essa dada fórmula. Então, se toda valoração satisfaz essa fórmula, eu tenho uma fórmula verdadeira, e se nenhuma valoração satisfaz essa fórmula, eu tenho, então, uma fórmula falsa. Veja que a gente pode concluir, então, que em uma linguagem de primeira ordem, nenhuma fórmula pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Um outro conceito é o conceito de modelo. Eu já comentei sobre ele em alguns vídeos anteriores, mas agora a gente pode dar uma definição mais rigorosa. Então veja, a gente vai dizer que uma interpretação é um modelo de um conjunto de fórmulas, gama, se e somente se toda fórmula desse conjunto é verdadeira em relação a essa interpretação. Nesse mesmo sentido, um modelo de uma teoria de primeira ordem é uma interpretação para a linguagem dessa teoria, na qual todos os axiomas dessa teoria são sentenças verdadeiras nessa interpretação. Então, por exemplo, naquela interpretação,
na qual eu apresentei pela primeira vez a teoria de grupos, né, a teoria elementar de grupos, a gente especificou uma interpretação para a linguagem da teoria de grupos, na qual todo axioma era verdadeiro. Então, o que a gente obteve lá é um modelo de teoria de grupos, que na prática matemática é comum a gente chamar simplesmente de grupo. Mas dentro desse nosso contexto de teorias de primeira ordem, a gente consegue um detalhamento maior. Então, um grupo será um modelo de uma teoria de primeira ordem de grupos. Algumas observações. Primeiro, não é possível que uma dada fórmula de uma linguagem de primeira ordem seja, ao mesmo tempo, falsa e verdadeira em uma dada interpretação. Então, isso é o que eu comentei anteriormente. De acordo com a definição de uma fórmula verdadeira, para ela ser verdadeira, toda valoração tem que satisfazer essa fórmula. Enquanto que para essa mesma fórmula ser falsa, a gente teria que ter que nenhuma valoração satisfaz essa fórmula. Então não tem como ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, é possível que uma dada fórmula seja verdadeira em uma interpretação, mas falsa em uma outra interpretação. Então a gente pode lembrar aqui, por exemplo, que um dado axioma próprio de uma teoria formal, né, um axioma que é específico de uma dada teoria, ele pode ser verdadeiro em uma interpretação, mas falso em outra interpretação. A gente viu um caso desse tipo naquela apresentação sobre teoria de grupos também, na qual a gente discutiu um pouco sobre a independência de axiomas. Alguns resultados que vale citar. Primeiro, as regras de inferência de uma teoria formal, né, uma teoria de primeira ordem, que são as regras modus ponens e a regra de generalização, essas regras preservam a verdade. O que isso significa? Se uma fórmula A e uma fórmula A implica B são verdadeiras em uma dada interpretação, então a fórmula B também é verdadeira nessa mesma interpretação. Então lembra que a regra modus ponens diz que se eu tenho uma fórmula A e uma fórmula A implica B, então eu posso concluir a fórmula B. De acordo com esse resultado, se eu utilizo então a regra modus ponens em uma fórmula A e em uma fórmula A implica B, que são verdadeiras, a conclusão dessa regra de inferência, que é a fórmula B, também será verdadeira. Então isso é o que a gente quer dizer quando a gente diz que a regra modus ponens preserva a verdade. E a mesma coisa vale para a regra de generalização. Então, A é uma fórmula verdadeira em uma dada interpretação, se e somente se para todo xi A é verdadeira nessa interpretação, em que xi é uma variável qualquer. Então, lembrando também da regra de generalização, ela diz que se eu tenho uma fórmula A, eu posso concluir a fórmula para todo xi A. De acordo com esse resultado, se essa fórmula A é verdadeira, então a conclusão da aplicação dessa regra de generalização também será uma fórmula verdadeira. Portanto, essa regra também preserva a verdade. Agora, se uma interpretação I é um modelo de uma teoria de primeira ordem, então todos os teoremas dessa teoria são verdadeiros nessa interpretação. A gente chegou a comentar isso em alguns vídeos passados, quando a gente falou sobre independência de axiomas próprios, que, relembrando mais uma vez, a gente viu lá no fim daquela apresentação sobre a teoria elementar de grupos. Então lá a gente disse que se os axiomas de uma dada teoria são verdadeiros e as regras de inferência dessa teoria preservam a verdade, então se um dado axioma é falso,
Isso significa que ele não pode ser obtido a partir dos demais axiomas, de onde a gente conclui que esse axioma, então, é independente dos demais axiomas. Então, se eu tenho um modelo de uma teoria de primeira ordem, de acordo com a definição de modelo, significa que todos os axiomas desta teoria são verdadeiros em relação a esse modelo, a essa interpretação. E, como eu disse anteriormente, a gente sabe que as regras modus ponens e a regra de generalização preservam a verdade. Então, todo teorema dessa teoria será verdadeiro. Por quê? Porque um teorema é justamente uma sequência de fórmulas em que cada uma dessas fórmulas é um axioma, que a gente já sabe que é verdadeiro, porque eu estou trabalhando com um modelo, ou a fórmula dessa sequência pode ser obtida a partir de regras de inferência do sistema, da teoria, que a gente sabe que preservam a verdade. Muito bem, então, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu irei falar um pouco sobre algumas propriedades metamatemáticas de teorias formais. Então, até o próximo episódio.